Papel e caneta. Opa, e caneta na mão. Que a aula vai começar. Tava trabalhando até agora. São 3h49 da madrugada. Já parei por hoje. Não vou render mais. E aí o que eu pensei? Ao invés de dormir, bora criar vídeo pro YouTube, Yuri. Tem que manter a constância aí. Era pra mim criar um vídeo semana passada, não criei. E aí eu vou criar um vídeo. Vou criar não. Tô fazendo esse vídeo hoje e o foco dele é como fazer vendas para B2B. E tudo o que eu vou falar nesse canal é o que eu aprendi na Valida em 2 anos de operação, tá? Eu sei que eu não entendo muito, mas eu acho que com um pouquinho que eu sei dá pra ajudar quem vai começar a fazer venda B2B. Então, antes de começar até, no último vídeo que eu fiz, foi 16 minutos, teve uns 30% de 116 pessoas, que foi a última vez que eu vi, chegaram até o final. Parabéns, vocês são os corajosos. Mas eu quero aproveitar agora o gancho que quem tá assistindo o vídeo, tu tem SaaS, aí eu vou deixar um forms aqui na descrição. Eu tô querendo montar uma comunidade de SaaS no Brasil, vou estar lá dentro, quero trazer alguns amigos que tem SaaS também. E o grande objetivo é montar essa comunidade, tá? Eu quero estar perto da galera, quero entender. Tem um objetivo por trás também, que logo mais vocês vão saber. Mas se tu tem SaaS, te inscreve aí, quero estar junto, quero estar perto de vocês pra gente conseguir construir uma parada bacana. Mas o objetivo agora vai ser para falar como foi que eu lancei a Valida, como eu consegui os primeiros clientes. Tem muita gente que me pergunta, Yuri, como foi que tu conseguiu a Adidas e Reserva como primeiro cliente? Então vou falar um pouco, vou contar um pouco da trajetória do que a gente fez do início, em 2 anos atrás até hoje. Só contextualizando para quem não sabe o que é B2B, Business to Business, vender para empresas, quem tem CNPJ. Business to Consumer, vender para o cliente final, PF. E B2G, pra mim é o pior segmento. Se você trabalha com isso, parabéns, porque eu odeio. Que é vender pra Gov. Então, a Valida nasceu ali em dezembro de 2022, por conta de uma dor da minha mãe. Nossos primeiros clientes em dezembro ali foram Adidas e Reserva. A Reserva eu consegui porque lá no Pará tem o Conjove, que é o Conselho dos Jovens Empresários do Pará, e toda terça-feira tem uma reunião que tu pode ir ao almoço, é de graça, e tu tem 30 segundos para falar da tua empresa ou solução. E nisso eu falei sobre a Valida, uma pessoa me olhou, que foi o Cláudio Noronha. No final a gente conversou, ele disse que tinha um problema, eu disse que conseguia resolver. E aí a gente acabou que fechou todas as lojas do grupo, fizemos um teste lá e depois fechamos todas as lojas, isso em dezembro. E também a gente começou as negociações ali no fim de novembro para dezembro fechar. E o Mauro Nomura ali da Adidas, a gente atende as Adidas de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Chutes e Arezzo, Santa Catarina e Reveste. Foi muita sorte, time também. Ele postou o head de finanças dele e eu sabia que para quem a gente vendia ou era para dono ou era para o financeiro. Acabei que eu mandei uma mensagem para ele, me apresentei, disse que eu tinha desenvolvido uma solução de Pix e o time e sorte ali que foi que ele me respondeu, estamos atrás de uma solução de Pix. E aí a gente fez um teste na Adidas Bourbon, deu certo, a gente escalou naquela época que eram 29 lojas, hoje são 39, se não me engano. Foram um dos nossos primeiros clientes e continuam com a gente até hoje. Então a Valida começou dessa forma para a gente conseguir nossos primeiros clientes. A gente fez no nosso primeiro mês 3.419,60, acho que numa mensalidade de R$ 69,99 por loja. Hoje já está bem maior do que isso, não vendo mais por 69. E a gente movimentou naquele primeiro mês, acho que foi uma média de 1.300.000 reais. Que a gente pegou o pico do Natal, né? Então ali provou também se a Valida Pix era boa ou não. E a gente continuou com eles até hoje. Só que eu entendi, e aí que tá, vou puxar um gancho. Vendemos bem em dezembro, janeiro e fevereiro não vendemos pra ninguém. E aí eu fiquei me perguntando, né? Pô, minha solução é uma merda assim. E acabou que a gente não vendeu, eu vendi pra 4 empresas na verdade. E aí eu ficava me perguntando, queria saber o que eu fazia. Fiz uma loucura. Eu descobri que no Telegram tu conseguia comprar um gerador de comprovante falso da Nubank. E o que foi que eu fiz? Comprei um gerador
de comprovante falso, recebi um APK e foi R$ 25 até. E aí a pessoa que vai dar golpe numa empresa, o que ela faz? Ela vai na empresa, descobre os dados, agência, conta, CNPJ, e aí ela usa esse comprovante falso da Nubank. E aí o que foi que eu fiz? Não consigo vender e vou começar a dar golpe. E eu tentei dar golpe em umas 2 lojas, numa loja de açaí primeiro. Eu cheguei lá, mostrei um comprovante falso. Antes eu fui lá, pedi para um amigo ir, na verdade, peguei, ele me passou os dados. E eu fui lá, dei golpe, deu certo, só que aí voltei lá, paguei. E aí eu pedi, mostrei pra ela que era um golpe e tal. E ela falou, nossa, eu não sabia. E aí ela me conectou com o dono. E só que, velho, eu enxerguei que isso não era escalável, tá? Então eu falei, ainda tava correndo um risco absurdo. E aí acabou que eu desisti. Fui bater de porta em porta em shopping lá no Boulevard, em Belém, Pátio Belém. Bati também, consegui alguns clientes. Então foi muito na raça pra começar, tá? Foi muito porta a porta, foi perdendo a vergonha na cara. Então acho que quem tá começando pra vender pra B2B, velho, se for possível, dá até de graça pra tu validar a tua operação. O bom é que da nossa solução, o momento AHA dela era muito rápido. O momento AHA, na minha linguagem, é enxergar o valor da solução muito rápido. Então por isso que a gente começou a cobrar também no primeiro mês de operação. E aí a gente começou a entender que vender uma solução de pagamentos não é tão fácil assim. Por quê? Tem muita gente que não entende muito de tecnologia e não sabe o que é uma API. E quando eu tento dizer o que é uma API, eu digo que é uma ponte, ela liga 2 extremos. E aí a função da ponte é facilitar a travessia. Então o objetivo da API é facilitar a comunicação. E aí muita empresa não entendia o que era uma API. E aí eu tentei me posicionar como sendo uma solução de camada de segurança contra golpe com Pix. Que a gente fazia uma integração diretamente com a conta bancária do cliente. Só que no início eu precisava pedir o certificado digital da empresa, isso era uma burocracia muito grande, e foi aí que eu busquei a homologação dentro dos bancos para entregar uma confiança maior e ter a chancela do banco. Então isso demorou um pouco, nosso primeiro banco homologado foi o Itaú. E o bom do varejo físico é que boa parte das empresas, pelo menos a de franquia, que foi que a gente começou, eram Itaú. Então foi 6 meses que a gente demorou para ser homologado lá. E eu entendi que vender uma solução de pagamentos é confiança. E eu não tinha isso. E aí eu decidi criar um time de vendas quando a gente já estava fazendo os 20 mil de MRR. E aí eu não sabia nada de vendas para começar. E aí hoje eu sei que existe o LDR, o SDR, o Closer. E para vocês terem noção, eu comecei contratando um Closer, ao invés de um SDR pelo menos. E aí eu comecei contratando uma Closer, coitada, ela caiu de paraquedas, eu não tinha processo nenhum, não tinha nada documentado, tudo horrível. E aí acabou que ela entrou, me ajudou na operação, só que eu enxerguei que ela era muito boa para fechar a venda. Só que assim, melhor do que ela poderia ser eu, porque eu entendia do produto. Então acabou que eu enxerguei que ela era muito boa para fechar a venda, mas não para botar o cliente na cara do gol, pro closer, que seria ela. Então a gente acabou que trouxe um SDR, só que antes disso até, como eu enxerguei que ela era muito boa para ser closer, tem algumas empresas aí no Brasil que eles são empresas de vender leads. Só que leads, aí tem um upsell disso que é vender lead qualificado. Então o cara vai lá, qualifica, já tem uma equipe interna do cara que ele já liga, qualifica, já vê e já te manda só pra fechar. E aí, encontrei uma empresa dessa. Pra ser bem sincero, o nosso primeiro mês foi muito bom. Muito bom não, foi bom. Eu lembro que a gente fechou pelo menos foi uns R$1.500 que a gente fechou. Depende do que é muito bom, o que é bom. Mas pra quem não tava vendendo, R$1.500 foi bom. E aí depois só foi ladeira abaixo. O segundo mês não tava bom, no terceiro mês marcaram uma call comigo. A gente estava focado no KENAI de manipulados, de farmácia de manipulação. São 8.106 lojas ativas no Brasil hoje. E aí eles chegaram e falaram pra mim, o mercado, eu já te entreguei lead e eles não me entregavam, 200 leads por mês. Posso estar enganado. E falaram, a gente já atingiu o que a gente consegue te entregar, bora mudar de ICP. Eu falei, não é possível, velho, tu não me entregou nem 1.000 leads, tem 8.000 no mercado e como é que tu já quer trocar? Eu já não senti confiança ali. E acabou que a gente internalizou tudo.
internalizou LDR, tínhamos um SDR e um closer. A operação começou a funcionar muito bem também no início, só que depois foi ladeira abaixo também. E o que eu comecei a entender é que quando o time de vendas não começa a vender, ele fica desmotivado. Vendas trabalha muito naquela pegada de venda, ganhar comissão. E tava tudo indo por ladeira abaixo. E acabou que foi desmotivando também. E eu enxerguei em um certo momento que a culpa era minha. Porque eu não estava ajudando o time. E quando eu digo que eu não estava ajudando eu poderia dar mais a cara. Acho que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente desde o início, era poder aumentar um pouco mais da minha autoridade com a Valida Pix. Quando digo aumentar um pouco mais da minha autoridade pessoas compram de pessoas, que nem João Adib fala, né? Então, se eu tivesse botado minha cara desde o meu day one, eu acho que o brasileiro, ele foi acostumado a ver novela. Essa geração não vê mais. Mas quando eu digo a ver novela, é porque a novela ela é criada em cima de uma história. Pessoas gostam de história. E a gente tem uma história bacana. E aí, muita gente lembra da Valida Pix por conta da história da minha mãe. Então isso meio que cativa as pessoas e isso gera um vínculo. Então, se eu pudesse falar uma coisa pro Yuri há 2 anos atrás, era, cara, começa a criar conteúdo, começa a botar mais a cara, começa a criar mais vídeo. Velho, eu acho que seria... Posso estar errado, mas eu indo numa loja dando golpe com Pix e mostrando que era um comprovante falso. Isso seria muito bom eu ter filmado. Então, acabou que o nosso time estava um pouco desmotivado. E eu entendi que a culpa não era minha, mas eu sempre falei pro meu CTO, velho, eu tenho certeza que 1000 empresas hoje precisam da nossa solução e eu queria conhecer essas 1000 empresas. E por que elas não conhecem a gente? Porque a gente não dá cara, quem não é visto não é lembrado. Então, aí eu tomei uma decisão. A gente tinha um time de outbound. Pra quem não sabe o que é outbound, é ligação fria, é cold call, é essa equipe que eu tinha, um LDR. LDR é quem faz a qualificação do lead, o SDR é quem liga, o close é quem fecha. E eu foquei, pensei, velho, bora botar agora inbound. A gente não tinha geração nenhuma, pelo menos 80% ou 70% do nosso crescimento foi através de indicação. E aí a gente focou muito no inbound. E agora a gente está focando muito no educacional. E quando eu digo educacional pelo Google Analytics ali, o cliente quando chega pra gente, ele já bota a Valida Pix. Ele não bota solução de Pix para varejo. Não existe isso. Então a gente começou a criar conteúdo com qual objetivo? Mostrar para o empresário que se ele tem a dor de Pix, a gente consegue resolver. Então a gente focou muito nisso, em ter essa conversa com o empresário, focar no educacional, não ter uma pegada de vídeo fazendo venda. É mais um CTA ali, falando da dor que ele tem, levando ele para o site, e se ele se identificar, ele vai cair no lead score. Nesse lead score a gente tem algumas perguntas para qualificar esse cliente. Nosso ICP ideal são grupos que tenham 4 lojas ou acima de 4 lojas, porque é um cara que já tem problema de gestão, ele já tem um financeiro. Então esse cara, ele tá comprando tempo, está comprando segurança. A partir de 6 horas não tem ninguém para confirmar esse Pix. Esse cara tem loja de shopping às vezes, ou ele tem um volume muito alto que no financeiro dele não pode ficar parando para confirmar Pix. Então esse é o nosso cliente ideal. O churn dele, hoje o nosso churn global é menos que 9% em 2 anos de operação, e nosso churn é involuntário até. Quando eu digo que é churn involuntário, é que a loja cancela com a gente porque a loja fechou, a empresa fechou, não porque a loja não gosta da nossa solução. E eu não vou contar só vitórias, tá? A gente teve um churn e foi um cliente de farmácia de manipulação, mas ele deu churn porque a gente estava começando a fazer uma integração com o Inter e dava bug pra caralho. E aí esse cliente ficou puto e deu churn na gente. Mas assim, foi culpa nossa também. Até dei um mês de graça pra ele, mas acho que ele ficou tão puto que ele não quis mais continuar. Mas se eu fosse falar pra vocês sobre montar uma estrutura... e eu esqueci de falar. E acabou que eu trouxe uma pessoa de growth pra Valida.
Então a gente hoje tá com uma pessoa de growth que tá me ajudando pra caramba em marketing, em vendas, ela tem um bom know-how com isso. Me ajudou em ela pegou todos os dados que eu tinha, tudo numa planilha de Excel, eu consegui enxergar o nosso crescimento, definir meta. Então acho que um dos meus melhores investimentos foi esse, na verdade, de trazer uma pessoa de growth pra cá pra me ajudar. Ela é bem mais focada em dados. E a gente começou a criar uma estrutura inbound. Então a gente começou a entender qual é a melhor comunicação que eu vou falar com o empresário que pode ter a dor da nossa solução. Agora cai pelo menos uns 2, 3 leads pra gente ali. Então acho que essa é um pouco da nossa pegada. Foi o que a gente fez aqui pra conseguir sair do outbound pro inbound, pra ter essa geração de demanda. Agora eu tô com um problema em atendimento, então a gente tá pensando em criar uma AI para atender, pelo menos para responder o mais rápido possível. O cliente depois entra um humano ali também. Mas acho que foi esse um pouco da jornada da Valida Pix de vendas, desde do início, que se tu vai fazer teu site, velho, é porta a porta. Começa no porta a porta, começa a identificar dor, começa a identificar discurso. Identificou esse discurso, o melhor investimento que tu vai fazer é a produção de conteúdo. Que foi o que eu falei, se eu pudesse eu tinha começado isso há muito tempo. E acho que isso é um pouco do que a gente foi que a gente fez na Valida Pix, para poder ter essa geração de demanda. A gente está testando muito. Um dos motivos de eu estar aqui também falando no vídeo é que, sei lá, se cair um cliente para mim daqui também, perfeito. Mas o foco é um ICP bem diferente. O foco é falar com pessoas de SaaS. Mas eu já fiz postagem no LinkedIn. Me forcei também a criar conteúdo no LinkedIn. Então, vai ser lançado o Pix Automático. Eu falei de Pix Automático e vai ser lançado em julho, agosto de 2025 agora. Já apareceu 2 pessoas querendo usar. Yuri, quando lançar, eu quero usar. Já chegou o cliente. Já chegou não, né? Já teve um cliente, uma pessoa que chegou lá do LinkedIn também pra gente. Então, assim, acho que a melhor dica que eu poderia dar para uma pessoa que está construindo um SaaS B2B define o teu ICP, resolve muito bem a dor desse ICP para tu ter previsibilidade naquele ICP, para tu resolver um problema dele muito bem, para tu atacar outros. E depois que tu entende o discurso daquele ICP, tu testar outros canais de tráfego. Então, nosso era só indicação, geração de demanda. E aí, depois fizemos tráfego, tentamos fazer plano de indicação aqui também. Mas, velho, o empresário, ele não tá ligando para uma mensalidade de graça. Isso para ele não faz tanto sentido. A gente até começou, eu não dei início, mas eu quero voltar a fazer uma indicação que a gente faz uma ação social. Então, cada indicação que tu dá pra Valida Pix, se essa pessoa fecha com a gente doa um café da manhã todo mês. Então acho que essa pegada social acho que converte bem mais do que dar dinheiro pro empresário, dar desconto. Pra ele não faz tanta diferença. Pelo menos eu enxerguei isso. Então acho que foi esse um pouco da Valida Pix, como a gente começou a vender, quais são as nossas dores. Espero que daqui pelo menos uns 6 meses eu volte aqui falando algumas coisas mais legais pra vocês também. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, tem um forms aqui. Se tu tem sites, bota aí teus dados pra quando chegar a 100 pessoas. Compartilha se vocês quiserem também, me ajuda pra caralho. E incentiva ainda a eu poder dar o meu melhor aqui pra poder ajudar vocês também. Fechou? Tamo junto!